Ontem eu assisti Deadpool 2 e o filme me levantou umas questões que eu já estava há um tempo querendo fazer um vídeo depois de ter assistido, por exemplo, aquele filme Animais Incríveis e Onde Habitam, aquele filme também da Malévola, agora esse aí do Deadpool também, dentre outros, onde a gente vê uma situação ocorrendo que é o que eu quero falar. Vou usar o primeiro filme Deadpool para explicar o evento para vocês. No Deadpool tem um menino que o Deadpool vai salvar, né? Durante o filme todo aparece esse moleque que se torna o centro do filme, porque a jornada toda do filme é para salvar o guri. Salvar o guri de quem, né? Quem é o verdadeiro vilão do filme? Porque no final você vê que não existem vilões naquele filme, só há um verdadeiro vilão: o cristianismo. Né? Porque o menino, ele é abusado em um orfanato, ele é um mutante nessa linha do filme do X-Men, né? E ele vive num orfanato, e nesse orfanato existe um diretor do orfanato que resume aquele estereótipo, aquele clichê, né? De um orfanato com um diretor católico, cristão, possessivo, fanático, obsessivo, pedófilo e torturador. Então é isso que se sucede nesse orfanato. Esse diretor é um psicótico, sádico, religioso, fervoroso, que violenta, tortura essas crianças, subjuga essas crianças. E uma das frases, acho que o diretor fala, não me lembro direito, é que vocês todos iníquos irão sofrer, né? Que vocês aberrações. Então esse diretor, ele julga as crianças mutantes, né? Humilha elas por elas serem mutantes, por elas serem diferentes. Então é aquele clichê. É aquele clichê mesmo, né? Que resume o cristianismo a um grupo de pedófilos sádicos intolerantes e aquela coisa, né? Normalmente dentro de um orfanato onde crianças são abusadas e, né, inclusive pedófilos, né? Eles deixam isso bem claro, que é um diretor rodeado de pedófilos onde crianças são abusadas, né, por pessoas religiosas intolerantes. Então no final do filme, a última cena do filme inclusive é a morte do diretor. O diretor morre, aí todos festejam e todos vivem felizes para sempre. Quando você vai para o filme Animais Incríveis e Onde Habitam, o número 1, é a mesma coisa. Nós temos um orfanato com uma católica sádica, perversa, intolerante, radical, torturadora, né? E quem está na posse dessa dona do orfanato é o menino lá, que é o rapaz, né? Que é aquele branquinho que fez o Flecha também, né? Esse rapaz, por ter sido subjugado, torturado né, por essa senhora durante tanto tempo, e pela falta do amor e pelo abuso que sofreu, ele vai desenvolvendo um ódio dentro dele, um ódio, e aí, quando esse ódio sobrecarrega total, ele ele explode, e ele vira aquela fumaça preta que mata tudo, aonde passa, destrói, e ninguém pode com esse tal desse garoto. Credence, acho que é o nome do menino, o tal do Credence. A história em toda gira em torno de dois ambientes. Quando o filme se passa no ambiente da casa dessa senhora, nesse orfanato, onde esse Credence é abusado e subjugado por ela, né? É um ambiente frio, pesado, de uma espécie de catolicismo violento, e onde as pessoas são todas intolerantes, e um ambiente frio, né? De amargura, de ódio, de violência, né? E quando vai para o mundo dos bruxos, quando vai para dentro da maleta do tal do menino, né, que entra para a realidade dos bruxos, é um lugar encantado, maravilhoso, de respeito, de equilíbrio, onde as pessoas se amam, onde todos não há intolerância, tudo é colorido. Então existe esse contraste entre o orfanato cristão, rodeado de intolerância, de ódio, não sei o quê, e o mundo das bruxinhas encantado, perfeito e feliz. Mesma coisa a gente vai ver no filme da Malévola, onde eles novamente a gente vê essa inversão de valores, né? Qual é a história original da Malévola?
é uma história que se passa num clima medieval, cristão medieval, castelos medievais, onde há um rei e uma rainha, aristocratas, monarcas, né, na época dos feudos e das monarquias cristãs, e a filha desse rei e dessa rainha nasce e é feita uma festa para a filha, e a única que não foi convidada para a festa é a bruxa malvada. Com raiva de não ter sido convidada para a festa, ela aparece e joga aquela maldição em cima da menina, e aí a menina dorme, vira bela adormecida e tal. É um conto clássico do cristianismo, onde você tem uma sociedade cristã com seus valores, e você tem o mal representado pela bruxa, que não foi convidada para a festa e tal. Isso é o clássico. O que Hollywood sempre faz, né, o que o mundo contemporâneo tende a fazer? Aquela inversão de valores. Nesse filme da Malévola, nós temos uma sociedade cristã hipócrita, um rei num castelo com pessoas hipócritas, que na verdade julgam a bruxa de má, enquanto que a sociedade é que é hipócrita e a bruxa é que é boa. Cortaram as asas da bruxa numa cena violenta, você fica com pena. A bruxa é boazinha, a bruxa é Angelina Jolie, né? Ela na verdade não é uma bruxa, ela é uma criatura encantada da floresta. Quando vai para o mundo da bruxa na floresta, é um mundo de criaturas e bichinhos encantados e mágicos da floresta, onde todos se amam e existe um equilíbrio e não há intolerância. E quando você vai para a sociedade católica cristã medieval, né, do rei e da rainha, os monarcas, né, é um ambiente de pessoas hipócritas, sádicas e onde impera a violência, a mentira e tal, né? Eles fazem aquela inversão de valores de novo. Então o que a gente vê nesses 3 filmes? A gente vê o cristianismo sendo reduzido a pedófilos, pessoas intolerantes e orfanatos onde crianças são torturadas e subjugadas, né? Ou seja, você reduz 1000 anos de cristianismo medieval a um clichê que existiram orfanatos com padres ou freiras sádicas, não sei o que, provavelmente deve ter existido. Agora, pessoas sádicas existem em todos os lugares. Intolerância existe em todos os lugares, o planeta é gigante. Só que os únicos que são intolerantes, os únicos que são estupradores e pedófilos e violentos, né, são os católicos ou são os cristãos, né? Então, você reduz 1000 anos, 1000 anos não é brincadeira. 1000 anos de medievalismo, de cristianismo medieval, da era cristã, né? Aonde é um universo, são tantas coisas que podem ser conhecidas e estudadas. Foi um pedaço da história da humanidade, foi o medievalismo cristão. 1000 anos, desde 464 com a queda do Império Romano até ali meados do Renascimento, a gente tem esses 1000 anos de era cristã, aonde é um universo de coisas que aconteceu, e você reduzir todo o legado do cristianismo que sustentou, que criou, que hoje, se eu estou aqui, você está aí, nós estamos aqui conversando nesse momento, é por causa do cristianismo. Toda a sociedade ocidental foi fundamentada em cima do cristianismo. O cristianismo e seus valores é o que estruturaram toda a realidade que vivemos hoje em dia. A sociedade, a civilização ocidental se ergueu em cima de certos valores, só que os intolerantes são os católicos, os intolerantes são os cristãos. Se não fossem o empenho dos imperadores e dos grandes reis medievais cristãos em defender a Europa da invasão muçulmana, nós hoje em dia aqui estaríamos usando burca, nós não seríamos o que somos, a nossa sociedade não seria o que ela é se os cristãos não tivessem impedido durante esses 1000 anos a invasão dos muçulmanos na Europa. Inclusive, em um certo momento, com a queda do Império Bizantino, através da invasão dos turco-otomanos, né? Foi a época em que os muçulmanos mais tiveram acesso à Europa, né? E inclusive atravessaram toda a costa do Mar Mediterrâneo e alcançaram a Península Ibérica. Por isso que até hoje ainda existem muitos turcos e muitos árabes na região da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Ou seja, nós devemos tudo o que temos ao cristianismo. O cristianismo não se reduz a um orfanato com pessoas sádicas. Isso é um clichê criado por uma sociedade burra, porque tudo o que temos é fruto
da civilização cristã medieval. E aí quando eu vejo um filme panaca desses, que reduz o cristianismo a um clichê idiota, eu não me conformo. E aí eu fico pensando por quê? Pense comigo, por que que em toda a indústria do cinema americano, todos os filmes americanos, eles transformam o cristianismo em clichês, eles falam mal das religiões, é óbvio que religiões cristãs no caso, né? Porque religiões orientais e felizes são sempre colocadas num viés positivo. Agora, o cristianismo, da onde nós estamos, os Estados Unidos é uma sociedade cristã, nós estamos no mundo ocidental cristão, a indústria do cinema fica no ocidente cristão, e por que que, aí eu me pergunto, por que que uma indústria num lugar cristão, numa sociedade cristã, só fala mal do cristianismo e só coloca o cristianismo para baixo? Por quê? Essa é a pergunta. E uma das respostas que eu encontrei é a seguinte: grande parte das pessoas que estão por detrás da indústria do cinema são judias, são judeus. A maioria dos atores, a maioria dos diretores, a maioria todo mundo por detrás da produção do cinema americano são judeus. Eu não estou falando mal dos judeus aqui. É uma grande civilização. São maravilhosos em muitos sentidos, mas em outros é complicado. Steven Spielberg é judeu, George Lucas é judeu, toda a produção, escritores, roteiristas, todos são judeus. É engraçado porque alguns judeus, eles não são religiosos. Na verdade, acho que talvez, não sei se posso dizer que a maior parte, mas grande parte dos judeus hoje em dia, eles não são mais religiosos, eles não seguem mais a Torá, eles são normais aí, pessoas que estão por aí, baseadas nos valores modernos que temos hoje em dia. Então não tem mais um senso de respeito em relação a religiões e certas coisas assim, né? São judeus, inclusive tem judeu ateu por aí até, né? Que é quase que um contrassenso. Mas o fato é que a indústria do cinema ela é inteira controlada por judeus. Diretores, produtores, maquiadores, coreógrafos, atores, toda a parte, a indústria do cinema americano, Hollywood, é uma indústria judaica. E a gente sabe que no fundo os judeus não têm muito apreço pelos cristãos, porque há um conflito histórico aí entre essas duas etnias, né? Os judeus negaram a Cristo, o legado de Cristo foi, através de Paulo, trazido para a Europa, e no final nós temos uma Europa cristã, né? Enquanto que na verdade Jesus era judeu, né? E o seu legado devia ter sido abraçado pelos judeus. Os judeus não abraçaram o cristianismo se tornou uma religião à parte do judaísmo e cresceu de forma avassaladora a se tornar muito maior do que o judaísmo, a dominar toda a Europa e depois as Américas. Então a gente vê que os judeus não têm muito apreço pela sociedade cristã. E eu acho que é por isso que não há um só sequer filme de Hollywood que fale bem do cristianismo, que exalte o cristianismo medieval, né? Todos os filmes americanos, todos os filmes da indústria americana do cinema sobre os tempos medievais também se reduzem a clichês de uma Idade Média perversa, onde todos eram decapitados. Não há um filme que exalte a beleza da Idade Média, a beleza do cristianismo. Todos os poucos filmes cristãos de grande porte que a gente vê, como por exemplo aquele filme Deus Não Está Morto, né? Não são de origens da indústria norte-americana, não são de Hollywood. Hollywood não é capaz de fazer um filme sequer exaltando o cristianismo de forma positiva, não há. É sempre reduzindo a clichês e desfigurando o cristianismo em algo que não representa esses 1000 anos de medievalismo. Então prestem muita atenção quando forem assistir filmes, para não caírem nessas pataquadas, nessa mentira que é contada pela indústria do cinema. Um abraço.